Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E o assunto de hoje é um assunto polêmico, é um assunto que acabou de sair, acabou de mudar, que é a gasolina, a quantidade de álcool na gasolina, a famosa etalina, popularmente já está sendo chamada de etalina. Antigamente é gasolina comum, antes do dia 1º agora de julho, a gasolina comum era 27% de álcool, e aditivada também, né? A diferença da aditivada é só o aditivo que o posto põe, tá? Isso também é um detalhe importante, não é regulamentada a gasolina aditivada, o posto põe a quantidade que ele quiser e o aditivo que ele quiser, tá? Mas a gasolina aditivada é gasolina comum, 27%, e a partir de agora, dia 1º de julho, passou a ser 30%. Então 1 litro de gasolina tem 30% de álcool, quase 1/3 de álcool. Então, por isso que eu estou brincando e chamando a gasolina de etalina. E o que muda isso na sua vida? Eu quero te convidar a pensar um pouco fora da caixa, né? O governo encomendou um estudo do Instituto Mauá, que foi um estudo, na minha opinião, muito sucinto. E vamos pensar um pouco fora da caixa. O governo encomendou a pesquisa. Legal, né? Bacana. Eu sempre falo isso, galera. Qualquer área. Quem encomendou o estudo? Quem encomendou a pesquisa? Tem um interesse aí, né? Seja ela pesquisa científica, pesquisa médica, pesquisa agora da gasolina. Quem encomendou? Quem está por trás disso daí, né? Então, cuidado. E o Instituto Mauá, conclusão deles lá, que na maioria dos motores não vai ter problema. Legal. Então, vamos pensar um pouquinho. Como que a porcentagem de álcool das outras gasolinas? Então, por exemplo, gasolina Podium. Gasolina Podium é uma gasolina que tem mais octana, ela tem mais poder de combustão. Ela é uma gasolina que deixa o carro um pouco mais potente, a grosso modo. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, mas a gasolina Podium tem 25% de álcool, não mudou. Tá? Só que a gasolina Podium custa R$ 8, R$ 9 e você não acha em qualquer posto. Ou seja, só quem realmente tem muito dinheiro vai colocar essa gasolina no carro. A gasolina comum e a gasolina aditivada tinha 27% de álcool e a partir do dia 1º agora, 30%. E o que muda isso no teu carro? Vamos lá. Na maioria dos carros que são flex, não muda nada. Vai mudar só a mistura, porque eles aceitam qualquer mistura, e o teu carro vai consumir mais, ele vai gastar mais, tá, galera? E isso não está sendo falado principalmente pelo governo, que vai diminuir 0,11 centavos do preço total. O que na minha região não mudou nada, tá? Teve mais álcool e não mudou preço nenhum. Mas o governo diz que, pelo cálculo deles, ia baratear 11 centavos. Tá, legal. E aí o resto? Ele não fala que vai consumir mais? Que você vai ter menos autonomia? Ué, não tem mágica aí, né? Então você tem mais álcool na gasolina, ele vai gastar mais, óbvio. Isso para carro flex. O carro flex, em tese, não vai ter problema nenhum, que é a maioria dos carros do Brasil. Carros antigos, carros carburados, somente a gasolina, vai ter problema. Vai ter problema. Tá? Então, quem é colecionador de carro provavelmente vai ter que tirar esse álcool da gasolina para poder fazer o carro funcionar. Moto que não é flex, vai ter problema. Vai ter problema. Vocês podem procurar aí mecânicos especializados, eu não sou mecânico, mas você pode procurar, tem muito aí na internet, eles falando essa mesma coisa, vai ter problema. Carro importado, recente, carro novo, que é somente a gasolina, vai ter problema, tá? Vai ter problema. E um detalhe, as montadoras estão quietas, elas não estão falando nada, tá? E isso para mim acende uma luz, tá? Tenho amigos que trabalham em montadoras, eles me falaram, o carro é homologado no Brasil com 22% de álcool na gasolina. Ou seja, já estava errado. Os carros estavam sendo homologados com 22% e a gasolina tinha 27%. Né? Tudo bem, pode ser que esteja na margem, né? Agora 30% de álcool se o álcool não for adulterado, se a gasolina não for adulterada. Que no Brasil, infelizmente, a gente sabe que é uma prática. E aí? E esses carros, o que vai acontecer? Eu tenho um carro importado, que é meu carro de uso no dia a dia, ele é somente a gasolina. Tá? E aí? Vou ter problema. Por enquanto eu ainda tenho o tanque da gasolina antiga, mas eu tenho certeza que ele vai falhar de manhã quando tiver frio, muda o ponto de ignição dele, vai consumir muito mais,
eu vou ter problema de corrosão por causa do álcool, eu vou ter problema de carbonização e por aí vai, não tem jeito, cara, não tem jeito. O carro foi homologado para 22% de gasolina, né? Então é esse o problema. Só que o governo, ele não quer saber, né? Ele está privilegiando uma cadeia, que é a cadeia de produção de álcool. Por quê? Não sei, aí é governo, política, aquela coisa toda. Mas eles não estão preocupados com isso. E qual a razão disso? Ah, o meio ambiente? Não, não é o meio ambiente. Né? A gente sabe que não é o meio ambiente. Por que não estimula mais o pessoal a usar álcool? Por que não faz o álcool ficar mais barato? Né? Eu quero que vocês pensem fora da caixa. Né? Por que quando sobe a gasolina, sobe o álcool? O álcool não é 100% nacional? O álcool não depende do mercado internacional. E quando o mercado internacional baixa a gasolina, por que aqui não cai? Se é indexado ao mercado internacional. Né? E o álcool, galera, álcool, pô, eu tenho certeza que se o álcool fosse R$2, um e pouco, você não colocaria, você que tem um carro flex? Fácil, fácil. Então, será que o governo está preocupado com o meio ambiente? Então, é um caso a se pensar. Quem encomendou esse estudo que estão falando do Instituto Mauá foi o governo. Então, é um estudo que para mim não tem credibilidade, apesar que o Instituto Mauá, em tese, tem. Mas quem encomendou foi o governo. Então, é isso. Moto vai ter problema, moto que não é flex. Esses carros que não são flex também. E aí você fala assim, ah, mas só rico tem carro importado. Não. Aqui onde eu tô no interior de São Paulo. Eu vejo muito Golzinho antigo, Monza, pô, carro inteiro, que é do uso do dia a dia. Vejo Santana, muito carro, Golzinho, esses carros que antigamente não eram flex. E essa galera aí, como que vai fazer? Né? Que é um carro mais antigo, uma injeção eletrônica mais antiga, tem mais risco de corrosão, o carro já não é novo. Então é isso, galera. Eu vejo, infelizmente, a sociedade não é chamada para discussão desse tipo. O governo privilegia uma classe somente, nesse caso, né, que é meio óbvio, que eu não vou ficar aqui falando, mas é meio óbvio. E não está preocupado com você, né? Se o seu carro vai quebrar. Montadora vai ser muito simples. Você vai chegar com o teu carro na garantia lá, com um problema no motor, ela vai falar, você pôs combustível adulterado. E aí, você vai fazer o quê? Você vai provar que não é como, né? Por que as montadoras não estão falando nada? Não, você cliente montadora X, pode ficar tranquilo que o teu carro não vai ter problema nenhum. Nós fizemos o teste. Não, entendeu? Eles não estão preocupados com isso. Venceu a garantia, tchau. E se for lá na garantia, vão falar isso que eu falei. Né? Você pôs um combustível adulterado, que é o que eles fazem, né? Então é isso, galera. É só um convite a vocês a refletirem um pouco sobre esse aumento de álcool na gasolina, que hoje não é mais gasolina, na minha opinião é etalina, é o nome que eu dou. Eu chego no posto e falo, põe aí, completa com etalina. E é só um convite à reflexão mesmo, tá bom? E é isso aí, galera. Gostou do conteúdo? Siga nos canais e dê seu like, tá bom? Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.